Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa aula, dando continuidade sobre os números racionais, O tema da nossa aula é localização de números racionais na reta numérica, Vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, na página 52. Mas só para clarear a mente de vocês, vocês lembram o que são os números racionais? Os números racionais são todos os números, que são de forma decimal e de forma de fração, que são aqueles números que ficam entre os números inteiros, ok? Então isso é só para relembrar, do conceito de números racionais. Mas nesta aula nós iremos localizar os números racionais entre alguns números inteiros, Nós iremos encontrar sua localização, Portanto, o tema da nossa aula, como eu disse, é localização de números racionais na reta numérica, Nós temos aqui três exemplos, Temos aqui três retas numéricas na qual nós iremos encontrar os números racionais. Portanto, nós iremos encontrar o 2 quinto, o 0,8 e o menos 0,6 décimos, todos esses daqui são números racionais, São aqueles números que estão entre um número e outro, que às vezes nós não conseguimos identificar, mas existe sim vários números entre os números racionais, entre, por exemplo, o 0 e o menos 1, o 0 e o menos e o mais 1, entendeu? E esses são denominados de números racionais. Olha só, nós temos aqui esse exemplo, O número racional 2 quintos. Nós temos aqui o exemplo, da reta numérica na qual a gente vai encontrar o ponto A que representa o 2 quintos. O ponto A ele vai representar geometricamente o ponto A, é o 2 quintos. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos fazer uma análise, um análogo, uma análise na qual nós temos aqui uma reta com números inteiros, a partir de 0 e até 1. Porém, esses dois pontos de 0 e 1 nós temos aqui denominado o ponto M e o ponto N. Mas, professor, como é que eu vou fazer para encontrar o ponto A, que ele é determinado por 2 quintos? Olha só o que é que vocês irão fazer. Vocês irão pegar... Nós sabemos que o inteiro dessa fração é 5. Então, você vai dividir o M com N em 5 partes iguais. Porque o 5, dentre o 0 e o 1 é o inteiro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu fiz aqui a reta, está aqui o ponto M, que é representado, o ponto dele é 0, e o N, que é 1. Para a gente encontrar o ponto A, o que foi necessário? Olha só, coloquei uma faixinha, dividi por 5 partes iguais, nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Cada parte eu coloquei um tracinho para determinar a parte igual, ok? Então veja só, a partir do zero, aqui do zero, porque nós iremos encontrar esta fração, que é um número racional, nós iremos pegar o primeiro risquinho. Eu sei que aqui, já que está dividido em 5 partes, eu sei que o primeiro risquinho vale 1,5, porque o meu inteiro é 5. A segunda parte, desse outro risquinho, porque estão tudo divididos em partes iguais, eu sei que é 2/5. A outra parte onde eu coloquei o risquinho é 2, ou melhor, 3/5, 3 quinto. E a outra parte que eu coloquei em partes iguais é 4/5, ou seja, 4 quinto. E aqui o número 1, que é o inteiro, ele vai ser representado por 5 quinto, ou seja, 5/5. Agora, bom, se eu quero encontrar o ponto A e ele está representado em 2 quintos, onde é que está o ponto A? Está aqui, ó. 1 quinto, 2 quintos. Está bem aqui o ponto A. Então, a localização geométrica de A dentro dessa reta numérica
Eu encontrei o ponto A, ele está nesta localização. Então agora eu vou apagar o 1/5, eu vou apagar o 3/5, vou apagar o 4/5 e também o 6/5. E deixei apenas o 2/5. Então está bem aqui o 2/5, ou seja, o meu número racional. Mas olha só, o número racional ele está entre dois números que são inteiros. No caso aqui o 0 e o 1. Portanto, o zero, como nós sabemos, ele não é nem positivo nem negativo, ele vai estar... a minha fração ela vai ficar positiva, né? Então, a partir daqui para lá, vai ser todos os meus números positivos. No caso aqui, quando você vê logo, se você fizer uma análise conceitual, né? Você vai ver que o 1 aqui está positivo. Então, tecnicamente, a minha fração ela vai ser positiva. Certo? Agora veja só, vamos localizar agora o número racional 0,8, ou seja, 0,8 décimo, que é igual a 8 décimo, né? Então nós iremos localizar o ponto B. Olha só, a mesma coisa que fizemos aqui no exemplo 1, nós iremos fazer aqui no exemplo 2, porém o meu inteiro é 10. Eu vou dividir o ponto M, o ponto N, como está aqui, N é o 0 e N é o 1. Eu vou dividir em 10 partes iguais. Lembrando que o meu número decimal e o meu número fracionado, ele está positivo. Então eu sei que é a partir de 0 até os outros números positivos, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu sei que aqui é 1,10/10, perdão. 2/10, 3/10, 4/10, aqui esse maiorzinho 5/10, porque está todo dividido, esses estão divididos em partes iguais. Aqui é 6/10, 7/10, ou seja, essa barrinha que fica abaixo, né? 8/10 ou e 9/10 e 10/10, né? Porque quando chega aqui em 1 é o meu inteiro, tá todo dividido em partes iguais. Agora vamos lá. Eu tenho aqui todos esses i estão divididos em partes iguais, né? Então eu peguei, dividi m por n por partes iguais. Dividi por 10 porque é o meu inteiro. Então se o meu número, o meu ponto B é 8/10, ou seja, 8 décimos, eu vou localizar aqui, ó. 1 10, 2 10, 3 10, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, tá bem aqui. Então eu vou apagar esse e os demais. Porque eu já localizei onde está o meu ponto B. Está aqui, ó, 8 décimos. Está entre 0 e 1, ou seja, está aqui o ponto B, 8 décimos. Ponto B, vou até colocar o B. Está aqui localizado, já encontrei o número na reta numérica 8/10, que é representado na forma decimal, porque está na forma fracionada, por 0,8. Ou seja, aqui no ponto B, onde eu fui localizado, é 8/10 ou 0,8, né? Então, olha só, agora aqui no exemplo 3 já é um pouco diferente desse outro exemplo. Por quê? Porque esse exemplo ele está com número positivo e esse está com número negativo. Olha só, o número racional 0 menos 0,6 décimo é igual a menos 6 décimo. Ponto C, na qual iremos localizar. E agora, como é que nós iremos fazer? Também iremos dividi-lo em 10 partes iguais, né? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não posso começar pelo zero, né, pessoal? Vocês sabem disso. Então, professor, então eu vou começar daqui do menos 1 para lá? Não, vocês irão começar do 0 para cá, ó. Nesse caso aqui, do M a L. O que vai acontecer? Vocês irão... Eu sei que aqui é 1/10. Menos 1/10. Aqui menos 2/10. Menos 3/10. Menos 4/10. Menos 5/10. Menos 6/10. Olha só, já achei. Isso aqui é menos 5, aqui deve ser menos 6. Aqui é menos 7/10. Menos 8/10. Menos 9/10.
e aqui é o inteiro, que é o 10, menos 10 sobre 10, que vai me representar por 1, que é o inteiro, né? O inteiro negativo. Então, eu achei aqui o ponto, ou seja, eu localizei, né, o número racional dentro dessa reta numérica, que é o menos 6, menos 6 sobre 10. Ou seja, menos 0,6 décimo. Então, o ponto C está localizado bem aqui. Então, pessoal, esse exemplo ele é fácil. É só você dividir, né? Quando vier em forma de fração ou em forma decimal, você divide por 10, que vai me resultar em 10, 8 sobre 10, né? E vocês irão dividi-los dentro da reta numérica em partes iguais, que vocês irão encontrar o número racional, ou seja, a localização do ponto na qual encontramos, no caso que foi o ponto A, nesse exemplo, o ponto B, nesse exemplo, e o ponto C, que foi nesse exemplo, onde nós encontramos dentro das três retas numéricas, os números racionais na qual estão localizados o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida temos nas videoconferências, né? E para poder ser mais esclarecido. Então, forte abraço e bons estudos.